As correntes tilintavam enquanto os prisioneiros marchavam pelo campo. Já haviam sido conduzidos milhares de homens até aquele ponto, acorrentados nos pulsos e tornozelos. Passaram por uma terra pantanosa, no meio do nada, em algum lugar nas profundezas da República Tcheca. Os guardas os flanqueavam em seus cavalos por todos os lados. Marchavam impelidos pela promessa de que o próprio Duque, poucos dias antes, havia visitado a prisão e oferecido uma proposta a vários dos homens que aguardavam um destino sombrio em suas celas. Se acompanhassem ele e seus homens e os ajudassem a explorar um buraco nas proximidades de um antigo forte, seriam perdoados e libertados. Um grupo heterogêneo de estupradores e assassinos agarrou a chance, cientes de que era sua única oportunidade de serem livres. Ao se depararem com o grande penhasco calcário com os restos decadentes de um forte de madeira no topo, uma sensação de medo os envolveu. Por que o Duque apresentaria uma tarefa aparentemente simples a um grupo de homens que não tinham nada a perder? Ao chegarem ao topo do caminho, finalmente puderam examinar o buraco. Os homens restantes, que ainda não estavam desconfiados e com medo, certamente agora estavam. Um dos guardas que os acompanhara até ali explicou o procedimento. Um por um, os homens eram lentamente baixados para dentro do buraco por uma corda. Sua missão era simples: alcançar o fundo do poço e depois relatar o que viram ao retornar. Começaram com o primeiro homem da fila e continuariam até que alguém alcançasse o fundo e pudesse contar aos guardas o que queriam saber. O primeiro prisioneiro se aproximou, um jovem que havia tirado a vida de outro pouco antes daquele dia. Sua vida mudou repentinamente naquele momento de raiva desenfreada e agora se via diante de um poço aparentemente sem fundo. Quando os guardas começaram a amarrar a corda em sua cintura, não havia esperança de vislumbrar o fundo. Tudo o que via era escuridão. Mas que escolha tinha? Se voltasse para sua cela, a morte certamente o aguardava. Pelo menos ali, tinha a chance de viver como um homem livre. Os guardas começaram a baixar o prisioneiro rapidamente. O mundo se tornou um lugar muito escuro para ele enquanto tremia na escuridão total. A terra o engoliu por completo. Guardas e prisioneiros se aglomeraram ao redor da borda do buraco, tentando ouvir ou ver qualquer coisa do homem que acabara de ser baixado. Mas depois de apenas alguns segundos, parecia que ele havia desaparecido. Não havia nada, apenas uma corda descendo na escuridão e um silêncio desconfortável. Isso até os gritos começarem. Os gritos do prisioneiro ecoaram pelas paredes do poço. Os guardas rapidamente agarraram a corda e começaram a içá-la de volta, os gritos se intensificando a cada esforço para trazê-lo de volta ao mundo exterior. Depois de algum tempo, viram o homem ainda gritando enquanto era retirado da escuridão. Mas algo estava diferente. Era difícil dizer, pois ainda estava sendo elevado, mas assim que os guardas o puxaram pela borda e o colocaram no chão, todos ficaram atordoados e em silêncio. O jovem de rosto sujo que haviam baixado há poucos minutos estava agora coberto de rugas profundas. Seu cabelo era grisalho e seus olhos estavam arregalados. Ele de alguma forma envelhecera décadas. Embora não tivesse alcançado o fundo, precisavam saber o que aconteceu. O que o fizera gritar? O que o fizera envelhecer tão rapidamente? Não conseguiram arrancar muitas informações dele. Mas ele fez referência a uma escuridão impenetrável, cheiros horríveis e, o mais alarmante, o som de gritos distantes que não eram os dele. Isso foi tudo o que conseguiram antes de suas palavras se tornarem um jargão indecifrável. O prisioneiro foi levado de volta por um único guarda, enquanto os outros preparavam o próximo para entrar no buraco. O primeiro prisioneiro foi levado na esperança de que, após algum descanso, pudesse revelar mais. Em 48 horas, estava morto. O que quer que tenha acontecido com ele naquele buraco, seu coração não aguentou. Neste vídeo, exploraremos um local na Europa com uma história incrivelmente rica de folclore e atividade paranormal aparente. Temos histórias de demônios, rituais pagãos, viagens no tempo, ocultismo, fantasmas e até nazistas. Tudo centrado em torno de um castelo em uma área remota da República Tcheca. Vamos cobrir eventos desde 800 d.C. até os dias atuais. É hora de mergulhar nas terríveis lendas do Castelo Hauska e no suposto portal para o inferno que ele protege. Hauska está localizado ao norte de Praga, em uma região pantanosa remota da República Tcheca. Embora o castelo esteja em um estado notável até hoje, o que está no terreno do Castelo Hauska não é a estrutura original.
No final dos anos 800, o príncipe Lavori encontrou o local que se tornaria Hauska e decidiu construir um castelo de madeira, algo comum na época. Os historiadores sugerem que o príncipe pretendia que o forte fosse um lar para seu filho, mas o motivo exato de ter escolhido aquele local permanece envolto em mistério. Embora remota, a localização de Hauska atraiu pessoas ao longo dos anos, sendo um lugar que o povo eslavo e os Celts consideravam lar ou ao menos visitavam. Existem algumas curiosidades sobre a localização do castelo Hauska que exploraremos mais tarde. Durante a construção do forte, ocorreu algo que causou problemas. A área circundante era composta por falésias calcárias, e Hauska não era exceção. Alguns sugerem que áreas de calcário pesado têm conexão com eventos paranormais. Durante a construção, o calcário se partiu, o que não é incomum. No entanto, a fenda deixada foi particularmente grande, e seu fundo era inatingível. Começaram a encher a fenda com pedras, mas nunca parecia começar a se encher. As pedras nem faziam barulho ao serem despejadas, como se nunca atingissem o fundo. Os eventos nesse momento parecem marcar o início dos relatos de coisas estranhas na área do castelo Hauska. Os moradores locais chamavam o buraco de uma porta para o inferno. A maioria nunca se aproximava, especialmente à noite, mas alguns afirmavam que logo após a abertura do buraco, criaturas começaram a sair dele. Os seres mais comuns eram descritos como figuras escuras e sombrias, com grandes asas semelhantes a couro de morcego. Eles eram vistos rastejando para fora do buraco por aqueles que ousassem se aventurar perto dele, mas também foram avistados voando sobre a localização do forte por aqueles nos assentamentos mais próximos. Outros mencionaram uma série de criaturas que pareciam ser parte humanas e parte animais. Uma das mais notáveis dessas criaturas é descrita como uma estranha mistura entre um sapo, um cachorro e uma pessoa. Este salão do inferno e as feras subsequentes que pareciam estar escapando dele foram rapidamente responsabilizados pelos problemas que os habitantes locais estavam enfrentando. Aparentemente, os homens estavam sendo acometidos de doenças estranhas. O gado era encontrado morto, ou, em alguns casos, estava sendo carregado durante a noite pelas criaturas do buraco, e muitas das colheitas na área começaram a falhar. A família do príncipe Lavori nunca se mudaria para a fortaleza de madeira. Aqueles que ficaram lá durante a construção fugiram rapidamente antes que ela pudesse ser concluída. O que quer que tenha acontecido aqui, parece haver mais do que mera superstição local, e os homens do príncipe deixaram a fortaleza abandonada para nunca mais voltar. Passariam cerca de 400 anos antes que alguém tentasse construir novamente no local. Em algum momento no final dos anos 1200, aparentemente sob as ordens de Otakar II da Boêmia, um castelo seria construído no local do forte de madeira agora em ruínas, desta vez de pedra. Houve algumas sugestões de que a intenção do castelo Hauska era funcionar como um edifício administrativo para a área local. Certamente, quando os homens chegassem ao local, eles saberiam da lenda da Porta do Inferno. As histórias não desapareceram nas últimas centenas de anos, em alguns casos até crescendo em intensidade. Eles estavam particularmente interessados neste poço, pois foram informados de que os moradores locais tentaram repetidamente preenchê-lo, mas não conseguiram sequer fazer um estrago. Foi então elaborado o plano para enviar prisioneiros para o buraco para ver se havia alguma verdade nesta história da porta para o inferno que se espalhava pelo interior da República Tcheca. Claro, já sabemos o que aconteceu ao primeiro prisioneiro, mas disse que o mesmo aconteceu com todos os homens subsequentes que foram lançados no buraco. A maioria saiu parecendo velha, todos perderam a cabeça. Aparentemente, apenas um prisioneiro não o fez. Ele só foi baixado na escuridão por uma fração de segundo antes de começar a ser retirado, afirmando que havia algo profano embaixo do castelo Hauska. Ele preferia enfrentar qualquer punição que pudesse vir de seus crimes, do que se aventurar ainda mais naquele buraco. Apesar de não conseguir desvendar o mistério do que havia dentro daquele buraco, a construção do castelo continuou. Lajes de pedra foram colocadas no topo do buraco, e sobre essas lajes eles construíram a capela do castelo, aparentemente numa vã esperança de manter sob controle qualquer mal que eles acreditavam existir ali. Isso também era uma prática comum da época.
criar algo que fosse visto como positivo e sagrado para neutralizar alguma história sombria ou maligna que possa ter ocorrido em um local específico. Até hoje, permanecem vestígios dos quadros que foram criados nas paredes da capela. Parece haver imagens do arcanjo Miguel lançando um demônio ao chão, bem como, mais estranhamente, uma representação parte animal, parte humana nesta imagem. Parece ser uma criatura com torso de mulher e parte inferior do corpo de animal. Nas mãos, ela está puxando o arco, especificamente com a mão esquerda, o que na época era considerado um sinal do mal. Mas é aí que podemos entrar em algumas das estranhezas que cercam a própria construção de Osca. O castelo foi renovado várias vezes ao longo dos anos, à medida que foi sendo transferido para a propriedade, o que leva a alguma confusão sobre quais elementos realmente representavam a aparência do castelo original. Mas a afirmação comum é que este castelo parece ter sido construído do avesso. Isso geralmente é descrito como um cubo dentro de um cubo dentro de um cubo. Existem poucas janelas e nenhuma armeia que permitiria aos arqueiros apontar seus arcos para fora do castelo para defendê-lo. Em vez disso, todas as defesas do castelo parecem estar voltadas para dentro, como se os edifícios tivessem sido projetados para impedir que algo saísse e não para impedir a entrada de inimigos. Além do mais, a própria localização parece ser uma escolha estranha. Não parece haver nenhuma razão estratégica para a localização do castelo Hauska. Não parece haver água corrente perto do castelo. Aparentemente, nenhuma cozinha foi feita na sua construção original. Não ficava ao longo de nenhuma rota comercial e ficava a alguma distância de qualquer assentamento. Não parece que o castelo Hauska tenha sido planejado para funcionar como um castelo. Foi simplesmente construído para cercar algo dentro dele. A construção da capela e a cobertura do buraco não pareciam ter conseguido nada. Histórias de feras aladas sendo avistadas sobre o pátio do agora concluído castelo Hauska eram comuns, bem como uma série de aparições estranhas que foram relatadas regularmente, datando desde a construção original até os dias atuais. Alguns afirmam ver um cavalo correndo pelas florestas que cercam o castelo tarde da noite. Embora isso possa não ser incomum por si só, a descrição mais preocupante afirma que este cavalo não parece ter cabeça. Essa não é a única aparição sem cabeça relatada, com muitos também afirmando ter visto um homem cambaleando da mesma maneira, sem cabeça, antes de desaparecer. Em outras áreas do terreno ao redor do castelo, histórias circulam sobre pessoas que viram uma fila de prisioneiros, todos vestidos com túnicas pretas. Esses prisioneiros estavam acorrentados, emitindo sons enquanto se moviam. Perturbadoramente, eles são frequentemente descritos como carregando partes do corpo consigo. Algumas testemunhas afirmaram que essas partes do corpo eram suas. Uma matilha de cães é frequentemente relatada perseguindo os prisioneiros, mordendo-os enquanto caminham. Mas isso não impede os homens vestidos de preto, eles simplesmente continuam seu caminho. Outro fantasma mais tradicional que é regularmente avistado é o de uma bela mulher de longos cabelos escuros, toda vestida de branco. Ela é frequentemente vista andando sozinha pelos corredores superiores do castelo. A descrição dela vestida de branco será interessante quando entrarmos em outra história mais tarde. Conforme mencionado, ao longo dos anos, Hauska foi assumida por vários grupos. Há rumores de que o local no topo deste penhasco calcário foi usado no passado como um local de culto para os pagãos da região, e que o local se tornou uma espécie de campo de batalha espiritual à medida que o surgimento do cristianismo empurrou para fora as crenças tradicionais da região. Esta mistura de imagens pagãs e cristãs está presente até nas paredes da capela. É também um lugar para onde aqueles que têm interesse no ocultismo parecem ser atraídos. No ano de 1630, o castelo teria sido tomado por uma gangue de mercenários liderados por um homem chamado Oranto. Ele e seus homens são levados a estuprar e saquear os assentamentos vizinhos, e a trazer de volta não apenas mercadorias, mas também pessoas para sua nova casa, o castelo Hauska. Mas por que Hauska? A história conta que Oranto tinha um grande interesse pelo ocultismo e pela alquimia. Os habitantes locais acreditavam que Oranto e seus homens estavam trazendo os aldeões sequestrados para o castelo para utilizá-los em rituais e experimentos. Eles acreditavam que Oranto já havia alcançado ou estava tentando completar um ritual de magia negra que lhe concederia a vida eterna,
o que significava que ninguém seria capaz de deter o violento mercenário. A maioria dos habitantes estava muito assustada para confrontar Oranto e sua gangue, então, em vez disso, contrataram 2 caçadores para tentar matá-lo. Conscientes dos potenciais poderes mágicos de Oranto, os caçadores aparentemente adquiriram munição especial de um ferreiro com conhecimento do ocultismo. As balas foram produzidas sob um ritual específico que, segundo ele, daria aos caçadores a capacidade de matar Oranto. Naquela noite, os 2 caçadores aproximaram-se do castelo. Do lado de fora, eles podiam ver a janela do quarto onde Oranto estava hospedado, iluminada pela luz de velas, enquanto o homem trabalhava até tarde da noite. Os caçadores chamaram-no gentilmente pelo nome. Oranto se aproximou de sua janela para ver quem ousava visitá-lo tão tarde. Com apenas um tiro, os caçadores aparentemente acertaram Oranto entre os olhos. Mas, para tornar esta história ainda mais estranha, Oranto não morreu imediatamente. Os caçadores escaparam rapidamente e Oranto deitou-se no chão de seu quarto, pedindo a seus homens que lhe trouxessem sua galinha preta, a qual ele acreditava que, de alguma forma, salvaria sua vida. Antes que os homens pudessem pegar a ave, ele sangrou até a morte. A notícia do falecimento de Oranto espalhou-se rapidamente e, embora muitos de seus homens fugissem, as autoridades locais chegaram logo depois para levar os homens restantes para a prisão, deixando o castelo Hauska vazio mais uma vez. No início do século XIX, o castelo passou por outra mudança de propriedade e posteriormente por outra renovação. Isso nos remete à história de um trabalhador de manutenção que, certo dia, encontrou-se sozinho trabalhando perto da capela. Ele estava ocupado consertando uma parede quando ouviu algo, uma voz que não conseguia entender. Não sabia quem estava falando, pois não achava que algum de seus colegas deveria estar trabalhando na capela naquele dia. O homem gritou, mas a voz não pareceu reagir. Ela continuava falando, mas não respondia aos chamados dele. O homem largou as ferramentas e entrou na capela, abrindo as portas. Estava vazia. Houve um momento de silêncio antes que a conversa recomeçasse. Parecia que mais de uma voz estava falando agora. O homem olhou ao redor da capela, perplexo com o que estava acontecendo. Mas à medida que se movia pelo salão, as vozes ficavam mais altas. Ele percebeu que falavam outra língua, uma que ele não reconhecia. E o mais preocupante era que a origem das vozes parecia vir de dentro das paredes da capela. O homem ficou imediatamente apavorado, virou-se e saiu correndo. Ele se recusou a voltar ao castelo Hauska novamente. Quando lhe perguntaram se reconhecia alguma das palavras que tinha ouvido, ele disse que a única que conseguiu identificar foi o fato de a voz continuar a dizer Sarap uma e outra vez. Disse que Sarap é um ser celestial presente em várias religiões, como cristianismo, judaísmo e islamismo. Um dos outros fenômenos frequentemente relatados no castelo Hauska é o aparente lapso de tempo. O mais famoso desses relatos é o da escritora e poetisa Carol Heck-Macha. Ela estava fazendo um passeio a pé pela área em 1836 quando decidiu passar a noite no castelo Hauska. Naquela noite, deitada na cama, Macha afirmou ter tido um sonho que a afetou profundamente, tanto que ela o contou a um amigo ao voltar para casa. Ela disse que em seu sonho sentiu como se estivesse caindo em um túnel escuro, profundamente em um poço com uma escuridão infinita ao seu redor. Mas ao contrário dos prisioneiros, ela chegou ao fundo do poço. Alegou que saiu para um mundo que descreveu como terrivelmente mecanizado. Vagou pelas ruas do que logo percebeu ser Praga, mas tudo parecia diferente. Conversou com uma menina que lhe disse que o ano era 2006. Afirmou que essa menina lhe mostrou imagens em movimento em um pequeno aparelho que ela segurava nas mãos. Também afirmou que, conforme a escuridão caía sobre essa versão infernal de Praga, como a descreveu, caminhou entre penhascos de arenito cheios de buracos que projetavam estranhas luzes amarelas. Muitos sugeriram que essa descrição corresponde assustadoramente às enormes casas de torres nos arredores de Praga nos dias modernos. 100 anos mais tarde, a Europa ainda estaria passando por outra grande mudança. O mundo estava em guerra e, em 1938, o Pacto de Munique foi assinado, efetivamente entregando grandes porções da República Tcheca à Alemanha nazista. No meio dessa terra que agora controlavam, os nazistas confiscaram 4 castelos, um dos quais era Hauska. Embora muitas pessoas saibam sobre a proibição de certos livros pelos nazistas e a subsequente queima pública desses livros,
Muitas obras literárias proibidas foram coletadas pelos nazistas e armazenadas em Berlim. Isso incluía muitos livros sobre judaísmo, literatura maçônica e esoterismo. Muitos também sugeriram que entre os livros que guardavam havia milhares de volumes sobre o ocultismo. Os nazistas temiam que os bombardeios prejudicassem a coleção e, em vez disso, decidiram realocar os livros para uma região remota da República Tcheca, dividindo-os entre os 4 castelos. Muito tem sido escrito sobre o interesse dos nazistas pelo ocultismo. Embora seja discutível se Hitler realmente deu grande importância a isso, ele estava aparentemente fascinado pelo assunto, adotando uma abordagem científica para o estudo. Ao longo dos anos, ele desenvolveu um ódio crescente pelo cristianismo, pois queria levar o povo alemão de volta às suas raízes pagãs, embora por meio de um neopaganismo que ele próprio estava desenvolvendo. Aparentemente, durante essa jornada, enquanto pesquisava sua própria ancestralidade, ele descobriu que um de seus ancestrais havia sido queimado como bruxo. Isso gerou muito debate sobre por que exatamente os nazistas escolheram esses castelos para armazenar os livros. A maior parte do que os nazistas fizeram no castelo Holska durante a guerra são apenas rumores e especulações. No entanto, muitos sugeriram que Holska foi usado como um lugar para os nazistas trazerem mulheres polonesas e russas capturadas para iniciar o processo de criação do futuro da raça ariana. Havia também rumores de que o castelo estava sendo usado como base para as tropas alemãs e que Himmler conduzia experimentos e rituais lá, frequentemente na presença do alto comando alemão, incluindo Hitler. As histórias até sugeriam lapsos de tempo ocorridos no castelo. Após a guerra, o castelo foi usado como casa de convalescença para crianças, onde foram encontrados os corpos de 3 nazistas. Ao longo do século XX, o número de fenômenos demoníacos diminuiu, mas os fenômenos mais recentes persistiram. Um proprietário anterior relatou um encontro paranormal à equipe Ghost Hunters em 2014. Os relatórios incluíam descarga das baterias dos equipamentos eletrônicos, sons estranhos e sensações de queimação. Outras ocorrências envolviam portas que não podiam ser abertas, ferramentas barulhentas e figuras sombrias. Um casal jantando no castelo avistou figuras semi-transparentes em túnicas pretas discutindo assassinatos. Médiuns alegaram habilidades de viagem no tempo dentro do castelo, com uma história sobre um irlandês que experimentou isso. Uma hipnoterapeuta clínica, Alexandra Mackenzie, visitou o castelo e sentiu-se atraída pela capela, mas um aviso a levou para fora, onde teve uma experiência surreal. Ela se viu vestida de branco, assemelhando-se a uma sacerdotisa, liderando uma procissão de jovens em direção ao castelo. Esses eventos peculiares sugerem que o castelo Holska pode abrigar mistérios além da nossa compreensão. Parece que estavam marchando em direção à morte, pois ela se dirigia ao castelo Holska para ser sacrificada. Sua memória parecia confusa sobre o que aconteceu quando entrou lá, mas logo em seguida se viu de pé na colina, vestida com suas roupas normais. Assim, surge a questão do que realmente acontece no castelo Holska. Como mencionado no início do vídeo, este é um local impregnado de uma história sombria e folclórica muito real, tornando-se quase impossível avaliar a credibilidade de qualquer história individual. Houve sugestões de que talvez as pessoas realmente vejam coisas nesse castelo, mas que exista uma razão natural para isso. Poderia a divisão no Limestone ter liberado algum gás que causou alucinações nos residentes, criando assim um legado aterrorizante em torno do castelo? Com o passar dos anos, as pessoas começaram a esperar ver o fantástico, mesmo que ele não estivesse realmente lá. As alegações sobre o castelo não possuir defesas externas também não são comprovadas. Havia pelo menos o fosso que cercava o castelo, além de outras possíveis defesas, que foram removidas durante uma das muitas remodelações do local. Histórias sobre salas escondidas no castelo e a falta de janelas também podem ser explicadas pela constante reestruturação do edifício. Embora haja debates sobre a falta de uma razão estratégica para o castelo estar ali, ele não está longe de outros castelos da região. Apesar de tudo, o desenho do castelo é incomum e os desenhos da capela realmente despertam a imaginação. O castelo Holska é mais do que apenas um buraco no chão que começou como uma superstição local antes de se fundir com o interesse moderno no paranormal. Talvez haja algo mais por trás disso. Talvez não tenha sido apenas um lugar onde os nazistas guardaram livros,
mas sim um local de grande importância para o reino espiritual ao longo dos séculos. Quem sabe, ao entrar na sala certa na hora certa, você possa voltar para um mundo completamente diferente. Agradeço por ficar até o final do vídeo. Até a próxima.